A oração é telefonar para Deus, e a intuição é Deus telefonando de volta para você. Só que a maioria das pessoas faz a ligação e, antes mesmo de ouvir a resposta, desliga. Desliga com ansiedade, desliga com pressa, desliga com o velho hábito de tentar resolver tudo na mente. E então se pergunta por que o céu ficou mudo. Mas o céu não ficou mudo. Você é que ficou barulhenta por dentro. E hoje eu quero te conduzir para um lugar onde você volta a ouvir. Um lugar onde você para de mendigar sinais e começa a viver sinais. Um lugar onde a oração deixa de ser desabafo e se torna direção. Porque a verdadeira oração consiste em preparação. Não é só pedir, é preparar o lugar para receber. É alinhar o corpo, a rotina, as escolhas, os pensamentos, o ambiente e a postura interna com aquilo que você diz que acredita. É aí que a fé deixa de ser discurso e vira atmosfera. Pensa comigo. Se você pede por prosperidade e continua vivendo como se a vida fosse um castigo, você está orando com a boca e negando com o coração. Se você pede por paz, mas alimenta diariamente a sua mente com discussões internas, desconfiança e replays de situações antigas, você está pedindo luz e fechando a janela. Se você pede por amor, mas vive ensaiando a perda, treinando o abandono, imaginando o pior, você está chamando bênção e preparando a mesa para o medo. E o que acontece quando você faz isso? O subconsciente executa. Porque o subconsciente é poder sem direção. Ele é como um servo fiel que obedece ao comando mais profundo, não ao mais bonito. Ele não obedece ao que você diz por educação. Ele obedece ao que você sente com intensidade. Aquilo que você sente profundamente, ou diz com sentimento, é impresso no subconsciente e executado nos mínimos detalhes. E é por isso que não basta afirmar de forma mecânica. Você precisa gerar em si a sensação da verdade, a sensação do recebimento, a sensação do já está em movimento. A oração verdadeira é esse lugar onde você se torna coerente. Por isso, quando você pede por algo bom, haja imediatamente como se esperasse recebê-la, não como quem finge, mas como quem se posiciona. Existe uma diferença enorme entre fingir e preparar. Fingir é ansiedade vestida de esperança. Preparar é fé vestida de normalidade. Preparar é organizar a vida por dentro e por fora, para que a dádiva encontre espaço. Às vezes, o que falta não é merecimento, nem oportunidade, nem sorte. O que falta é espaço. Você pede por algo novo, mas mantém a casa interna ocupada com coisas velhas. Culpa, ressentimento, medo, comparação, autopiedade, desordem. E o novo não entra onde o velho governa. Então começa simples. Começa com o preparo. Você quer uma vida mais próspera? Faça o preparo da prosperidade no cotidiano. Não é gastar sem consciência. É retirar os símbolos silenciosos de escassez e abrir o caminho mental para receber. Arrume a carteira. Jogue fora papéis velhos, cartões inúteis, notas amassadas. Coloque o dinheiro de forma organizada. Parece pequeno, mas o subconsciente lê símbolos. E a desordem é um símbolo que diz: não há cuidado, não há valor, não há continuidade. Uma consciência organizada é uma consciência rica. E riqueza não é só números, é ordem interna, é clareza, é direção. Se você quer mudar sua relação com o dinheiro, observe o que você faz quando ele sai. Muitas pessoas, quando pagam uma conta, sentem uma fisgada de medo. E essa fisgada é um comando. Ela diz: perigo, falta, perda. E o subconsciente responde produzindo mais experiências que confirmem esse comando. Então você precisa reeducar o seu sistema. Quando o dinheiro sair, você não vai entrar em pânico. Você vai afirmar com autoridade: quando o dinheiro sai, eu acesso uma fonte oculta que libera grandes somas de dinheiro para retornar a mim sob a graça, de maneiras milagrosas. E por que isso funciona? Porque você está trocando a imagem de vazio pela imagem de fluxo. Você está ensinando a sua mente a não entrar no modo sobrevivência.
Você está treinando o seu campo para confiar no suprimento e não no canal. Mas não confunda isso com irresponsabilidade. Fé ativa não é imprudência. Fé ativa é obediência interior. Muitas vezes, você terá uma orientação intuitiva para gastar, para doar, para investir, para fazer um curso, para comprar um item que simboliza um novo começo. E a mente racional vai dizer não. A mente racional tem medo de mudar o padrão. Só que a intuição vem da mente superconsciente. A intuição é Deus dentro de você. É o seu eu maior, o seu guia interno, o plano perfeito tentando se manifestar. E esse plano não costuma ser confortável para a parte de você que se acostumou com escassez. Por isso, a intuição não discute, ela aponta. E a sua tarefa é seguir. Uma maneira simples e prática de cultivar a intuição é dizer, antes de dormir, pela manhã saberei exatamente o que fazer. E então, ao acordar, não corra para a página de notícias policiais do jornal. Não corra para o barulho. Fique quieta por 2 minutos. Deixe a ideia chegar antes do raciocínio. Porque as ideias vão se esvair antes de você começar a racionalizar. A intuição chega limpa e o medo chega para sujar. Você precisa aprender a reconhecer o primeiro toque. E quando esse toque vier, faça um movimento, mesmo pequeno. Porque a fé sem obras é morta. A fé precisa de um gesto para se tornar real no corpo. Uma ligação. Um considerável sim. Um e-mail, se for pertinente. Um passo na direção certa. Um eu vou. Um eu começo hoje. E aqui eu preciso tocar num ponto que muda relacionamentos, saúde emocional e dinheiro ao mesmo tempo. A resistência. Não há necessidade de ressentimento, resistência, medo, preocupação, luta. A situação da qual você se ressente será eliminada quando você parar de alimentá-la. Isso parece contraditório para a mente humana, porque a mente humana aprendeu que lutar é sinônimo de força. Mas existe um tipo de força que não faz barulho, a não resistência. Fique quieta, mantenha a sua postura. E o poder interior combaterá sua batalha. Isso não significa aceitar abuso. Significa não permitir que o veneno do outro se torne o seu sangue. Significa não reagir com emoção ao que te puxa para baixo. Porque a reação te aprisiona. A reação grava a cena no seu subconsciente. E a cena gravada se repete. Você chama isso de azar, mas muitas vezes é molde. Quer ver como isso se aplica de forma prática e diária? Imagine uma conversa comum. Você encontra alguém e diz com alegria, "Que dia maravilhoso!" E a pessoa responde, "Sim, mas você parece cansada." Se você responde com emoção, você deu seu primeiro passo falso. Você entrou no jogo da defesa. Você quis provar. Você quis se proteger. E é aí que a energia se congestiona. Por dentro, você endurece. E o corpo acompanha. A raiva e o ressentimento embaçam a visão, impedem que você siga pistas intuitivas e ainda geram reações químicas no corpo. Não é metáfora bonita. É um mecanismo. Com o tempo, esse padrão alcança o próprio corpo. E então você se pergunta por que sua saúde oscila, por que sua mente pesa, por que você perde o rumo com facilidade. Porque você está sendo governada por gatilhos que não foram neutralizados. A saída é imediata e poderosa. Acione a lei do perdão. Envie amor e boa vontade e diga, ó poder do alto, dê-me outra chance. Desta vez não vou discutir. Serei não resistente, serei amorosa e gentil. Isso não é ser boba. Isso é ser livre. Porque quando você faz isso, você neutraliza o congestionamento interno. Você limpa o caminho do seu campo mental. E na próxima vez, você já não está magnetizada pela necessidade de aprovação. E adivinha? O comportamento do outro muda, porque você mudou a vibração da relação. E mesmo que o outro não mude, você mudou o seu destino interno. Você não está mais presa naquela cena. E não haverá resposta emocional para uma situação quando você já terminou de lidar com ela.
Se ainda há resposta emocional, há conteúdo a limpar. Não para você se culpar, para você se libertar. E aqui entra o jogo do bumerangue. Tudo o que você envia, volta. Você não pode ferir ninguém sem ferir a si mesma. Todos nós estamos ligados por uma força magnética misteriosa. O que você envia em palavras ou pensamentos contra outra pessoa, reage em você. E quanto mais você cresce, mais rápido isso volta. Isso não é para te amedrontar, é para te empoderar. Significa que o seu campo responde à sua escolha. Se você escolhe boa vontade, você se cerca de uma aura de proteção. Se você escolhe ressentimento, você se fixa naquilo que diz odiar. Você atrai o que teme ou não gosta. E então, a mesma injustiça se repete com pessoas diferentes. Você começa a pensar que está amaldiçoada. Mas não é maldição, é imagem gravada. Então, a única maneira de neutralizar um padrão de injustiça é não se perturbar absolutamente com a injustiça e enviar boa vontade a todos os envolvidos. Isso não significa não agir quando for necessário agir. Significa agir sem veneno. Significa agir sem consolidar o papel de vítima no seu subconsciente. Porque a autopiedade é uma forma de pensamento perigosíssima. Quanto mais você tem pena de si, pior fica. Por quê? Porque você está dizendo ao seu sistema: eu sou pequena, a vida é grande, eu sou impotente. E o subconsciente executa impotência. A vida te dá mais motivos para sentir pena, e você entra num ciclo que parece real demais para ser quebrado. Mas é quebrado com uma decisão: subir acima do cinturão das preocupações e assumir sua postura interna de autoridade. E existe uma declaração que faz isso de forma rápida. Afirme: minha boa vontade é uma torre forte ao meu redor. Agora transformo todos os inimigos em amigos. Toda desarmonia se transforma em harmonia. Toda injustiça se transforma em justiça. Essa declaração é um comando de transmutação. Ela altera a imagem dentro de você. E quando a imagem muda, as condições mudam. Você vai se surpreender com o funcionamento da lei, não porque a lei te favorece por capricho, mas porque você finalmente parou de oferecer resistência ao seu bem. A gratidão é a lei do aumento e a reclamação é a lei da diminuição. Observe o seu dia. Quantas vezes você diz, não dá, está difícil, está tudo caro, nada muda, sempre eu? Cada frase dessas é um comando. Palavras e pensamentos são uma forma de contágio. Não retornam vazios. Por suas palavras, você é justificada, e por suas palavras você é condenada. Isso não é para gerar medo de falar. É para gerar consciência de decretar. A língua é o leme, e você pode começar a mudar a rota agora. A atitude materialista em relação ao dinheiro é confiar em salário, renda e investimentos como se fossem a fonte. Mas isso é apenas canal. A atitude espiritual é confiar em Deus como suprimento, cuidar do que você tem e perceber que suas posses são Deus em manifestação. Isso muda sua ansiedade. Isso muda sua postura. Isso muda sua capacidade de enxergar oportunidades. E quando uma porta fecha, outra se abre. Você não perde o suprimento. Você muda de canal. Se você resistir, você entope o canal novo. Se você agradecer, você abre o canal novo. Quer uma prática diária simples para isso? Antes de começar seu dia, diga em voz baixa: Deus é o meu suprimento, e grandes e felizes surpresas financeiras agora estão chegando até mim. Depois, faça um gesto que represente essa certeza. Organize sua mesa. Limpe um canto da casa. Separe um envelope para oportunidades. Mantenha uma caneta especial para assinar cheques, simbólicos ou reais. Se você trabalha com vendas, com projetos, com serviços, tenha um caderno novo para ideias. Isso não é superstição. Isso é preparo. É dizer ao seu subconsciente: eu estou pronta para receber. E aí, a intuição começa a te dar direções mais específicas. Um contato, uma parceria, um produto, uma mudança. Um caminho que antes você não via porque estava focada no medo. E eu preciso colocar um ponto delicado aqui.
não tenha medo de perder, ou suas posses desaparecerão. Você nunca possui realmente aquilo que tem medo de perder, porque medo é apego, e apego é tensão. E tensão afasta. Você segura tanto que sufoca. Você vigia tanto que bloqueia. É a panela vigiada que nunca ferve. É a mente vigiando a demonstração que impede a demonstração. Então você aprende a possuir as coisas sem ser possuída por elas. Você cuida sem adorar. Você valoriza sem tremer. Você agradece sem depender. E esse estado interno é o que atrai estabilidade. Na saúde emocional, isso se manifesta como paz. Uma pessoa harmoniosa nunca está vibrando no mesmo ritmo que um germe. A saúde e a felicidade andam de mãos dadas. Falta de saúde é, muitas vezes, desarmonia mantida. Isso não significa culpar quem está doente. Significa oferecer um caminho de retorno, ajuste interno, perdão, não resistência, alegria, reorganização do campo mental. O medo e o desespero produzem congestão. A alegria libera circulação. E o corpo responde. Você já sentiu isso? Um dia em que você está leve, você se sente mais forte. Um dia em que você está pesada, tudo pesa. A mente não vive separada do corpo. Ela escreve no corpo. Então, se você está irritada, ressentida, triste, apática, não faça disso sua identidade. Faça disso um sinal de ajuste. Mude sua vibração com um ato simples. Tome água com presença, abra a janela, arrume algo pequeno, caminhe por 5 minutos, ouça uma música clara, não cante músicas tristes se você está tentando imprimir esperança. O subconsciente é impressionado por qualquer coisa que você sinta profundamente. Alimente-o com o que você quer manifestar, não com o que você quer evitar. Nos relacionamentos, essa lei é ainda mais evidente. Se você vive desconfiando, você cria uma forma pensamento. E essa forma pensamento encontra caminho. Você se torna uma antena para aquilo que teme. Se você vive procurando falhas, você encontra falhas. Se você vive esperando ser abandonada, você interpreta qualquer silêncio como abandono. E então você reage. E a reação cria a profecia. O caminho do amor, aqui, é limpeza interna. Eu invoco a lei do perdão. Estou livre de erros. Estou sob a graça e não sob a lei kármica. Eu perdoo e sigo em paz. Quando você solta o veneno, a relação muda de forma quase mágica. E mesmo que a pessoa não permaneça, você não carrega o padrão para a próxima história. Agora, vamos para a rotina, porque é nela que o ensinamento vira vida. Não existe grande transformação sem pequenos hábitos. A fé deve se tornar um hábito. Se você só crê quando vê, você está presa na terceira dimensão. A terceira dimensão é o mundo das aparências adversas. Atraso, neblina, sinal misto. A quarta dimensão é o mundo das ideias perfeitas. E a sua palavra é a varinha de condão que traz a ideia perfeita para o plano visível. Então você cria um ritual de rotina simples. Manhã, meio-dia e noite. De manhã, antes de falar com o mundo, fale com o seu interior. Estou bem desperta para o meu bem. Hoje é o dia da minha incrível boa sorte. E então fique 1 minuto em silêncio, esperando a intuição. Pode ser uma ideia simples. Mande mensagem para tal pessoa. Retome aquele projeto, organize aquele canto, faça aquela proposta, não responda agora. E quando vier, não discuta. Faça, porque violar um palpite é caro. A coisa mais cara que você pode fazer é violar uma orientação intuitiva. Às vezes, o economizar que vem do medo gera perda maior. Às vezes, o segurar que vem da tensão cria avalanche de perdas. Isso acontece porque você viola a lei do uso. Uso não é desperdício. Uso é circulação consciente. Quando a energia não circula, ela apodrece. Quando circula, ela aumenta. No meio do dia, quando pensamentos negativos surgirem, e eles vão surgir, responda com uma palavra de autoridade. Não entretenha a dúvida. Não negocie com ela. Se você dá atenção, ela acampa. E aí você tem um exército dentro.
Então você diz: como sou um com o Espírito Todo-Poderoso, sou um com o meu bem. O Espírito é o meu bem em ação imediata e segue seu dia, sem vigiar, sem forçar canal, sem olhar demais de perto para a demonstração. À noite, antes de dormir, você limpa o campo. Você perdoa mentalmente tudo o que te feriu no dia. Não porque foi justo, mas porque você não vai dormir com veneno. Você diz: eu libero, eu abençoo, eu sigo. E então você planta a semente do amanhã. Pela manhã saberei exatamente o que fazer. E adormece com essa certeza. E é incrível como o seu dia seguinte começa a nascer diferente, porque você trocou o comando. Agora eu quero aprofundar uma imagem que te ajuda muito a narrar para o público. O poder interior varre. Afirme: o poder interior varre da minha mente, do meu corpo e dos meus assuntos tudo o que não foi divinamente planejado e coloca minha casa em ordem agora e para sempre. A palavra varre dá imagem de ação. É uma vassoura espiritual. Ela varre crença na falta, na perda, no fracasso, no ressentimento, na tristeza. E o que acontece quando você varre? Você desperta, porque muita gente está adormecida para o próprio bem. E não é que o bem não existe. É que o bem não encontra espaço, porque a casa mental está cheia de entulho emocional. E quando você desperta, você começa a ver o que antes não via: oportunidades, conexões, ideias, soluções, coragem. Você vê claramente que não há obstáculos em seu caminho. E isso não é negação da realidade. É recusa em ser hipnotizada por ela. Nenhuma dessas aparências me engana. Essa frase é um escudo. Porque o milagre exige uma mente que não desaba quando o mundo faz barulho. Tudo isso te leva a uma verdade simples. Você obtém resultados mágicos quando dá à inteligência suprema o direito de passagem. Quando você para de interferir com medo, dúvida, racionalização em excesso, ressentimento, preocupação. Quando você aprende a deixar Deus fazer isso, e isso não te torna fraca, te torna leve, e leveza é poder, porque o pesado quebra, o leve flui. Então, se você está no meio de uma tempestade emocional, faça o que for possível fazer hoje para se sentir rica por dentro. Rica não em dinheiro apenas, mas em vida, em direção, em dignidade. Vista algo que te faça se sentir bem. Organize sua casa. Sente-se com postura. Cuide do seu corpo com respeito. Fale palavras limpas, não por vaidade, mas por sintonia. A vida responde à sintonia. E agora, eu fecho essa primeira parte com uma sequência de afirmações. E essas afirmações são a coluna vertebral do ensinamento inteiro, porque elas costuram dinheiro, saúde emocional, relacionamentos e rotina numa mesma frequência. Repita comigo, devagar, como quem grava uma nova lei no coração. Eu me preparo com alegria. Eu ajo como quem recebe. Eu fico quieta e reconheço o poder dentro de mim. Eu sigo minha intuição antes do medo falar. Eu não resisto. Eu perdoo rápido. Eu envio boa vontade e me cerco de proteção. Eu agradeço pelo que tenho e pelo que está chegando. Deus é o meu suprimento. E grandes e felizes surpresas agora vêm até mim. Quando o dinheiro sai, eu acesso uma fonte oculta e ele retorna sob a graça, de maneiras perfeitas. Eu vejo claramente o caminho aberto da realização. Eu estou bem desperta para o meu bem. E eu recebo sob a graça de maneira perfeita. Você já percebeu como a vida muda quando você para de implorar e começa a se preparar? Existe um ponto exato em que a fé deixa de ser uma emoção e vira um estado. E esse estado não é barulhento. Ele é firme, ele é simples, ele é quase cotidiano. É a sensação íntima de que você não está lutando contra o mundo, mas caminhando com uma força maior dentro de você. E quando essa força assume o volante, as coisas começam a se rearrumar do lado de fora, como se alguém tivesse mexido nas engrenagens invisíveis. Porque mexeu. O invisível sempre foi o primeiro.
Agora, vamos colocar os pés no chão e falar do tema que mais aperta o peito de muita gente: dinheiro. Não o dinheiro como vaidade, mas o dinheiro como liberdade, como respiro, como segurança, como capacidade de cuidar, como dignidade. Porque quando falta dinheiro, não falta apenas recurso. Muitas vezes falta paz, falta leveza, falta visão. A mente entra em modo sobrevivência e começa a enxergar a vida como um corredor estreito. E nesse corredor estreito, a intuição fica abafada. A pessoa começa a tomar decisões por pânico. E decisões por pânico sempre custam caro. A primeira cura financeira começa com uma cura interna: tirar o dinheiro do pedestal do medo e colocá-lo no lugar da circulação. O dinheiro é um símbolo de liberdade e faz parte do plano divino da vida comum. Ele não é um Deus, mas também não é um inimigo. Ele é um mensageiro. E quando você aprende a lidar com o mensageiro, você volta a respirar. Quando você demoniza o dinheiro, você se afasta dele. Quando você o idolatra, você fica escrava. O caminho é equilíbrio. Você possui as coisas, mas não é possuída por elas. A gratidão é a lei do aumento e a reclamação é a lei da diminuição. Só que isso não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa escolher, mesmo no meio do desafio, a linguagem da fé e não a linguagem do desespero. Porque a linguagem do desespero imprime uma imagem de derrota no seu subconsciente. E o subconsciente executa. Já a linguagem da fé imprime uma imagem de solução. E a solução encontra caminho. Você não precisa negar o boleto. Você precisa negar o poder do boleto sobre a sua alma. Então, quando você olhar para suas contas, faça de um jeito diferente. Não olhe como quem leva um soco. Olhe como quem está organizando uma ponte. Respira. E diga por dentro: existe um suprimento invisível ao qual eu estou conectada. A inteligência infinita conhece o caminho. Eu estou sob a graça, e eu recebo por caminhos perfeitos. Agora, de forma prática, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, organizar o que já existe. Segundo, abrir espaço para o que chega. Terceiro, obedecer aos impulsos intuitivos que indicam direção. Organizar o que já existe é o básico que muita gente pula por dor. E pular o básico custa. Separe um momento para olhar seu dinheiro sem drama, sem narrativas antigas, sem "eu não consigo", apenas números. A clareza acalma, a confusão assusta. Faça uma lista simples: entradas, saídas, dívidas, prioridades. E enquanto você faz isso, não amaldiçoe seu passado, não se ataque. Não diga "como eu fui burra". Ataque é uma forma de resistência, e resistência entope fluxo. Em vez disso, trate-se como alguém que está se recuperando e aprendendo. Porque é isso. Você está aprendendo uma nova frequência. Abrir espaço para o que chega é uma etapa quase espiritual. E aqui entra a ideia da preparação. Você pede por prosperidade, mas mantém a casa mental e física em atmosfera de escassez. Você guarda roupas velhas que te fazem se sentir pobre. Você guarda objetos quebrados. Você guarda bagunça para um dia. E sem perceber, isso diz ao seu subconsciente: a vida é conserto, é remendo, é atraso. Você não precisa virar consumista. Você precisa parar de se arrastar. Então doe aquilo que pesa. Arrume aquele canto esquecido. Jogue fora o que está quebrado e não tem conserto. Organize a mesa. Organize a bolsa. A ordem é a primeira lei do céu. E também é a primeira lei da mente próspera. Agora, obedecer a impulsos intuitivos. Esse é o ponto onde muita gente perde o milagre, porque a intuição não costuma vir com planilha. Ela vem como um toque, vai por aqui. Uma ideia que parece simples demais. Um impulso para mandar uma mensagem, fazer uma proposta, ligar para alguém, retomar um serviço, atualizar uma página, mudar a forma de cobrar, sair de um preço que te humilha, recusar uma parceria que te drena. E a mente consciente, treinada no medo, vai dizer: mas e se não der certo? Só que, na maioria das vezes, e se não der certo, é apenas o velho hábito tentando continuar no comando.
Você não foi feita para viver refém desse hábito. Então você aprende a seguir um palpite com calma. Não no impulso cego, mas na obediência serena. E quando você faz isso, você percebe uma coisa misteriosa. Às vezes você busca uma coisa e obtém outra melhor, porque o superconsciente não está preso à sua lógica limitada. Ele está preso ao plano perfeito. Você pede dinheiro e recebe uma oportunidade. Você pede alívio e recebe uma ideia. Você pede um caminho e recebe um encontro. E se você estiver desperta, você reconhece. Isso é resposta. Agora, eu quero dar um exemplo prático, cotidiano, quase cinematográfico, do que é fé ativa sem loucura. Imagine uma pessoa que diz que quer prosperar, mas toda vez que compra algo pequeno, sente culpa. Toda vez que investe em si, sente que está roubando. Toda vez que recebe, sente que vai perder. Essa pessoa não está na vibração de prosperidade. Ela está na vibração de ameaça. Então, o primeiro exercício é quebrar essa vibração. Uma ação simbólica bem feita é uma reeducação. Por exemplo, comprar uma carteira nova ou uma bolsa nova dizendo: "Esta é a minha bolsa mágica para guardar o dinheiro que o universo me envia." O símbolo não é a bolsa. O símbolo é a sensação. É a expectativa saudável. É o corpo dizendo: "Eu posso receber." É a mente registrando: "Eu tenho permissão." E aqui entra uma lei que precisa ser ouvida com clareza. Você não atrai mais do que aquilo com que se sente à vontade. Se você se sente à vontade com pouco, pouco se sente à vontade com você. Se você se sente desconfortável com o dinheiro sente desconforto e vai embora. Se você se sente culpada por ganhar, você cria barreiras invisíveis para ganhar. Então, o trabalho não é só correr atrás. É expandir o seu conforto interno com a abundância. E isso se faz com pensamento, palavra e ação coerentes. Quando você diz: "O que Deus já realizou, Ele pode fazer por mim e muito mais", você abre portas. Porque você para de se ver como exceção negativa. Você para de se ver como a pessoa que sempre sofre. Você começa a se ver como filha do suprimento. E isso muda seu comportamento. Você negocia melhor, você se posiciona melhor, você cobra melhor, você escolhe melhor. Você para de aceitar migalhas. E esse não para migalhas é muitas vezes a oração mais poderosa que você faz. Agora vamos para a saúde emocional, porque dinheiro sem paz vira prisão. Você pode ganhar muito e viver em guerra por dentro. E isso é uma forma de pobreza. Pobreza de harmonia, pobreza de presença. Então a pergunta é: como estabilizar por dentro? A resposta é simples e exige treino. Não reação emocional automática. A maior parte do sofrimento humano é repetição de reação. A pessoa não sofre só pelo que aconteceu. Sofre por continuar reagindo ao que aconteceu. Ela revive, ela conversa sozinha, ela responde mentalmente, ela discute com fantasmas. E cada discussão interna imprime mais energia naquele padrão. Então você aprende um sinal. Se você ainda reage emocionalmente a uma situação, você ainda está ligada a ela. E enquanto estiver ligada, ela tende a reaparecer com roupas diferentes. A vida é um jogo de bumerangue. Você envia e volta. Você mantém e repete. Você solta e transforma. É por isso que o perdão não é um favor ao outro, é um favor ao seu destino. O perdão limpa o canal. O ressentimento entope. Pensa comigo. Ressentimento é como segurar um carvão em brasa, esperando que o outro se queime. Quem queima é você. E a mente, quando está em brasa, perde visão. A pessoa começa a errar escolhas, errar palavras, errar caminhos, e depois diz: "Minha vida desandou." Não foi a vida, foi a congestão interna que comandou. A raiva e o ressentimento embaçam a visão e bloqueiam a intuição. E sem intuição, você anda sem mapa. Anda por medo. E andar por medo é andar em círculos. Então, qual é a prática real? Quando você sentir a fisgada da irritação, você não corre para responder. Você não corre para provar, você não corre para se defender. Você faz o oposto do vício. Você fica quieta por dentro e diz: "Ó poder do alto,
Dê-me outra chance. Eu não vou discutir. Eu sou não resistente. Eu sou amorosa e gentil. Isso não é passividade, é comando interno. Você está assumindo o leme do seu próprio campo. E nos relacionamentos, essa postura faz milagres. Porque muita gente acha que relacionamento é convencer. Não é. Relacionamento é vibração. Você não precisa vencer uma conversa. Você precisa manter sua paz. Quando você mantém sua paz, você se torna magnética. Quando você perde sua paz, você vai perdendo seu magnetismo natural. E aí, você afasta exatamente aquilo que quer: amor, respeito, boa vontade, harmonia. Agora eu vou aprofundar uma lei que muda o amor. Você não pode receber um amor estável se você vive em suspeita. Suspeita é uma forma pensamento. E formas pensamento encontram caminho. Se você está cheia de vai me trair, vai me abandonar, vai me enganar, você fica hipnotizada. Você lê sinais onde não existem. Você testa, você provoca, você cobra, você se humilha. E tudo isso é medo tentando controlar. O amor não floresce num campo vigiado. A panela vigiada nunca ferve. E o amor vigiado também não. Então você substitui suspeita por uma afirmação de proteção. Minha boa vontade é uma torre forte ao meu redor. Eu transformo inimigos em amigos. Toda desarmonia se transforma em harmonia. Isso te coloca acima da paranoia. E aí você começa a perceber coisas importantes. Quem te ama de verdade se aproxima, quem não te ama se afasta. E você não entra em desespero porque sabe que o plano perfeito te protege. Agora vamos para a rotina de verdade, porque sem rotina a pessoa se perde. A fé não é um evento, é um hábito. Você não sustenta uma nova consciência com um discurso de domingo e uma semana inteira de pânico. Então, vamos criar um ritual simples para você aplicar. De manhã, antes de qualquer notícia, antes de considerações, antes de comparações, você faz 3 coisas: silêncio, declaração, ação. Silêncio. 1 minuto. Declaração. Hoje é o dia da minha incrível boa sorte. Deus é o meu suprimento. Grandes e felizes surpresas agora chegam até mim. Ação. Uma atitude concreta de preparo. Pode ser arrumar a cama com dignidade. Pode ser organizar a bolsa. Pode ser abrir a janela e respirar. Pode ser escrever 3 ideias de renda. Pode ser listar 3 contatos para enviar mensagem. O gesto é o corpo dizendo: eu acredito. No meio do dia, você faz a limpeza do campo. Sempre que surgir um pensamento de falta, você responde com autoridade. Não debate, não mastiga. Você afirma: eu vejo vividamente meu suprimento imediato e infinito. Todas as portas estão abertas. Todos os canais são livres. Quando o dinheiro sai, eu acesso uma fonte oculta e ele retorna a mim sob a graça, de maneiras perfeitas. E você segue seu trabalho. Isso é treinamento mental. O mundo te oferece medo, você oferece verdade. E com o tempo, a verdade fica mais natural do que o medo. À noite, você fecha o dia com perdão e direção. Você perdoa mentalmente tudo o que te irritou. Você solta. Você diz: eu invoco a lei do perdão. Estou sob a graça. E então, planta a intuição. Pela manhã saberei exatamente o que fazer. E dorme. Dorme como quem entregou o volante ao poder maior. E aí, você começa a viver uma coisa que ama sentir: leveza. Porque quando você dorme em paz, você acorda com respostas. Agora eu quero entrar num ponto que costuma ser o giro emocional do vídeo. Quando parece que nada anda. Quando a pessoa sente que está fazendo afirmação, tentando ter fé, mas a vida parece travada. Nessa hora, existem 2 causas comuns. Ou você está vigiando a panela, ou você está pedindo algo que não está alinhado ao plano perfeito. E como resolver isso? Com renúncia e confiança. Renúncia não é desistir do seu bem. Renúncia é desistir do seu controle ansioso. É colocar o desejo no altar do plano perfeito e dizer: se for meu, virá. Se não for,
algo melhor tomará o lugar. E isso te coloca numa posição poderosíssima. Paz sem passividade. Confiança sem ingenuidade. Você para de agarrar. E, curiosamente, quando você para de agarrar, você recebe. Porque o desejo do coração só pode ser alcançado por meio da não resistência. Muitas pessoas não recebem porque desejam com intensidade de carência. Elas anseiam, elas apertam, elas vivem dizendo: por favor, por favor, por favor. E essa energia é de falta. Então, elas atraem mais falta. A chave é sentir como se já tivesse recebido. E quando você puder ser feliz com ou sem o desejo, ele aparece de repente. Seu navio chega num mar indiferente. Indiferente no sentido de eu não dependo, eu confio. É isso que libera o fluxo. E agora, para amarrar dinheiro, saúde emocional e relacionamentos num mesmo fio, eu quero colocar uma verdade dura e libertadora. O medo é o grande bloqueio. Você foge de uma situação e ela corre atrás de você. A única maneira de neutralizar o medo é ir até a coisa que você teme com a luz da fé acesa dentro. Não é imprudência, é coragem direcionada. Se você teme cobrar, você aprende a cobrar. Se você teme dizer não, você aprende a dizer não. Se você teme começar, você começa pequeno. Se você teme ser vista, você se expõe com propósito. E cada passo enfraquece a forma pensamento antiga e fortalece a nova consciência. E quando essa nova consciência fortalece, você entra num estado que muda o corpo também. Harmonia. A alegria do Senhor é a sua força. Alegria aqui não é euforia, é confiança serena. É o vai dar certo sem agressividade. O medo destrói células, a preocupação desgasta, o ressentimento envenena. E quando você limpa isso, o corpo responde, a pele responde, o sono responde, a respiração responde, a postura responde, e o mundo que parece tão de fora responde. Imagine que você está no auge do desespero, olhando para o cenário e pensando: não tem saída. E exatamente nesse momento é a hora de acenar com sua palavra. Porque o desespero é um portal. Ou você cai, ou você desperta. E você vai escolher despertar. Você vai dizer: o sol agora aparece em minha mente e em meu corpo, e eu vejo claramente a realização do desejo do meu coração. Você vai dizer: nenhuma dessas aparências me engana. Você vai dizer: a maré mudou de vez, pois Deus tem o direito de passagem. E então você vai fazer a coisa mais simples e poderosa. Um ato de fé ativa. Um ato. Só um. Um gesto de preparo. Um movimento obediente. Uma pequena decisão alinhada. E é aí que você vai perceber. O universo sempre responde quando você para de pedir como quem duvida e começa a viver como quem confia. Existe um momento na vida em que você percebe que não está cansada das circunstâncias. Você está cansada da forma como pensa sobre elas. Cansada do peso mental. Cansada da tensão constante. Cansada da sensação de que tudo exige luta, defesa, vigilância. E é exatamente nesse ponto que a virada começa. Porque você entende uma coisa que muda o jogo inteiro. A maioria das batalhas que você trava não estão do lado de fora. Elas estão dentro da sua cabeça. E é aí que entra a imagem do grande mágico. Não como fantasia, mas como metáfora viva. Quando você vê um mágico tirar algo aparentemente impossível da cartola, você não sabe como ele fez. Você só vê o resultado. E isso quebra, por alguns segundos, a lógica rígida da sua mente. Você lembra que nem tudo precisa fazer sentido para acontecer. Você lembra que existem caminhos invisíveis operando enquanto você só enxerga a superfície. A inteligência infinita funciona exatamente assim. Ela não está presa ao seu raciocínio. Ela não depende do seu plano. Ela não precisa da sua ansiedade. Ela só precisa do seu direito de passagem. E direito de passagem é quando você para de bloquear com medo, dúvida e controle. O problema é que os seus óculos espirituais ficam sujos. Preocupação embaça. Ressentimento embaça. Medo embaça. E quando seus óculos estão sujos, você olha para a vida e só vê problema.
Só vê atraso, só vê obstáculo, só vê falta. Mas o obstáculo, muitas vezes, não está na estrada, está na lente. Então a prática aqui é simples e profunda: limpar a lente. E limpar a lente não é ignorar o que está acontecendo, é mudar a forma como você enxerga o que está acontecendo, é declarar: revele-me o grande armazém do mago, eu uso agora os óculos da visão espiritual. E quando você diz isso com sentimento, algo muda por dentro, porque você sai do modo reação e entra no modo observação. Você começa a olhar para as situações como quem sabe que há um ajuste acontecendo, mesmo que você ainda não entenda qual. Pensa numa situação prática. Você está esperando uma resposta que não chega, um pagamento que atrasa, uma proposta que não é respondida, uma conversa que não acontece. Antigamente, você entraria em ansiedade, ficaria remoendo, pensando mil coisas, se sentindo desvalorizada, abandonada, esquecida. Agora, você para, respira e diz: eu sei que algo está sendo regulado. Eu sei que o plano perfeito está se reorganizando. Eu não preciso reagir, eu preciso confiar. E enquanto você confia, você continua agindo no que está ao seu alcance. Você arruma sua mesa, você organiza seus arquivos, você cuida da sua apresentação, você melhora seu serviço, você estuda, você se prepara. Porque a verdadeira oração é preparação. E essa preparação é silenciosa, mas poderosa. Existe uma frase que muda completamente a postura diante da vida: o chão anda. Quando você está no metrô, na escada rolante, você não anda. O chão anda por você. Você só fica ali. E essa é a imagem perfeita do que acontece quando você entra na frequência correta. Você não precisa se debater. Você precisa se posicionar. E a vida começa a te levar. Mas para isso, você precisa parar de cantar músicas tristes por dentro. Porque o subconsciente é profundamente impressionado pelo que você sente. Se você passa o dia inteiro mentalmente cantando "minha vida é difícil, nada dá certo, eu sempre sofro", você está programando o sistema para continuar assim. E você pode até dizer que quer algo diferente, mas a música interna continua a mesma. Então você troca a música, literalmente e mentalmente. Você escolhe conscientemente frases que mudam a vibração. Você escolhe um ambiente mais leve. Você escolhe organização. Você escolhe beleza simples. Você escolhe não se alimentar de conteúdos que aumentam o medo. Porque você está entendendo uma coisa nova. A sua rotina é o solo onde a fé cresce. A fé não cresce no caos. A fé cresce na ordem. A fé cresce na constância. A fé cresce na repetição consciente de gestos pequenos que dizem ao subconsciente: eu confio. Agora vamos falar de algo que paralisa muita gente. O medo de fazer algo novo. O medo de mudar de emprego. O medo de começar um projeto. O medo de se expor. O medo de sair de um relacionamento ruim. O medo de cobrar o valor justo. O medo de tentar de novo. E a mente racional cria 1000 argumentos lógicos para justificar a paralisia. Mas, no fundo, é o medo do desconhecido. E aqui entra uma imagem lindíssima. Navegue com alegria por mares desconhecidos. O poder universal está no seu navio. Você não está sozinha. Você não está se jogando no escuro. Você está se movendo com uma inteligência que conhece o caminho, mesmo quando você não conhece. Isso é extremamente prático, porque, muitas vezes, a pessoa está infeliz há anos numa situação, mas prefere a infelicidade conhecida ao risco do novo. E isso forma pensamento de prisão. Então, quando você começa a mudar a consciência, você sente uma coragem tranquila surgindo. Não é impulso irresponsável. É uma clareza serena. Eu preciso me mover. E quando você se move com essa clareza, a vida se move junto. Agora vamos entrar no ponto mais delicado e mais transformador. Não deixar o desejo do seu coração virar doença do coração. Isso acontece quando você deseja algo com intensidade de carência. Você pensa nisso o tempo todo. Você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, fica observando sinais, fica vigiando, fica sofrendo, e isso vira uma obsessão.
e obsessão bloqueia fluxo, porque a energia está tensa. O desejo saudável é diferente. Ele é leve, ele é confiante, ele é aberto, ele não exige, ele permite. E isso muda completamente o resultado. Quando você consegue ser feliz mesmo sem aquilo, aquilo se aproxima, porque seu navio chega num mar indiferente. Indiferente no sentido de, eu não dependo disso para existir. Eu confio que o que é meu por direito me encontrará. E essa postura é libertadora para relacionamentos. Quantas pessoas afastam o amor porque transformam o amor em necessidade desesperada? Porque vigiam, porque pressionam, porque cobram, porque testam. E tudo isso vem do medo de perder. E o medo de perder faz perder. Quando você entra na postura de não resistência, de boa vontade, de confiança no plano perfeito, você se torna magnética. Você não precisa convencer ninguém a ficar. Quem combina com você, fica naturalmente. Quem não combina, vai naturalmente. E você não entra em desespero, porque sabe que o plano perfeito está em ação. Agora vamos falar de algo muito real. A pessoa que se sente constantemente esquecida, deixada de fora, não valorizada. Essa pessoa vive numa forma pensamento de exclusão. E isso dói profundamente. Mas a cura começa quando ela para de repetir a narrativa interna e começa a declarar algo diferente. Não há nada bom demais para mim. E isso muda o jeito que ela anda, fala, se posiciona. Ela deixa de aceitar migalhas. Ela deixa de pedir desculpas por existir. Ela começa a se colocar no lugar que é dela por direito. E quando isso acontece, os ambientes mudam, as oportunidades mudam, as pessoas mudam, porque você mudou a consciência. Agora eu quero te trazer para um ponto de extrema responsabilidade e libertação. Você nunca pode receber o que não se vê recebendo. O atleta que quer saltar mais longe, primeiro vê a vitória. Ele se deita e imagina o salto. Não porque é fantasioso, mas porque o corpo precisa reconhecer a possibilidade antes de executar. E isso vale para tudo: dinheiro, amor, paz, saúde, oportunidades. Você não precisa visualizar cenas detalhadas. Você precisa sentir a direção, sentir que está a caminho, sentir que é possível, sentir que combina com você. E esse sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. E aqui entra algo extremamente prático para a rotina. Arrume sua vida física. Parece simples demais, mas muda tudo. Uma mesa bagunçada, papéis jogados, objetos quebrados, desordem constante. Isso mantém sua mente numa vibração ruim, porque desordem é uma forma pensamento materializada. Quando você arruma, você está dizendo ao subconsciente: estou colocando minha vida em ordem. E sem perceber, as condições externas começam a refletir isso. E agora vem a parte mais bonita de todas. Quando você muda de consciência, todas as condições ao seu redor mudam. Não porque você forçou, não porque você brigou, não porque você implorou, mas porque você alinhou. E quando você alinha, você entra no chão que anda. A vida começa a te levar. As oportunidades começam a surgir. As respostas começam a aparecer. As conexões começam a acontecer. E você percebe algo que antes parecia impossível. Não é tão difícil quanto eu imaginava. Eu só estava carregando um peso mental enorme. E então você entra numa disciplina nova: falar a palavra, seguir seus palpites e cavar suas valas. Falar a palavra é declarar a verdade antes de ver. Seguir seus palpites é obedecer à intuição antes de racionalizar. Cavar suas valas é preparar o espaço antes da chegada. E quando você faz isso, você não fica mais vigiando panela. Você sabe que a chaleira vai assobiar quando estiver pronta. Você sabe que sua demonstração vai soar quando for a hora. E enquanto isso, você vive o agora. Com leveza, com expectativa, com confiança. E isso é o ponto em que a vida deixa de ser uma luta constante e vira uma caminhada acompanhada. Então respira, porque agora é o momento de amarrar tudo, de transformar entendimento em decisão, e decisão em postura,
Porque no fim das contas, não é sobre o quanto você aprendeu aqui. É sobre o quanto você vai viver diferente a partir de agora. Você percebeu que não existe milagre separado da sua consciência. Você percebeu que oração não é pedir, é preparar. Você percebeu que intuição não é sorte, é direção. Você percebeu que o subconsciente não é mistério, é executor. Você percebeu que ressentimento, medo e autopiedade são vazamentos. Você percebeu que gratidão, ordem e boa vontade são canais. Você percebeu que fé ativa não é esperar, é agir como quem já recebeu. E agora vem a pergunta que muda a sua vida. Você vai continuar vivendo como quem espera que algo mude por fora? Ou vai começar a mudar por dentro para que o fora seja obrigado a acompanhar? Porque é isso que acontece. Quando você muda a consciência, o mundo ao seu redor muda junto. Talvez você não veja isso na mesma hora. Talvez a aparência ainda tente te convencer de que nada mudou. Mas por dentro, você já não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir isso. E isso é gigantesco. Você não é mais a pessoa que reage automaticamente. Você não é mais a pessoa que se desespera diante do dinheiro. Você não é mais a pessoa que transforma desejo em ansiedade. Você não é mais a pessoa que carrega ressentimento como se fosse justiça. Você não é mais a pessoa que vive dizendo, pobre de mim. Você agora sabe algo que poucos sabem e menos ainda praticam. O jogo muda quando você para de resistir e começa a permitir. Permitir que o poder interior combata a sua batalha. Permitir que a intuição conduza seus passos. Permitir que a vida te leve, como o chão que anda. Permitir que a maré mude, porque Deus tem direito de passagem. E isso muda dinheiro, muda saúde emocional, muda relacionamentos, muda rotina, muda tudo. Porque você começa a viver o agora como quem já recebeu no invisível. Você acorda diferente, você fala diferente, você reage diferente, você escolhe diferente. E o mundo não tem escolha a não ser responder a essa nova frequência. Então, antes de terminar, eu quero que você grave dentro de você, não como frase bonita, mas como postura diária. Eu não resisto. Eu perdoo rapidamente. Eu organizo o que está ao meu alcance. Eu sigo meus palpites. Eu preparo o espaço. Eu ajo como quem recebe. Eu confio no plano perfeito. Eu estou bem desperta para o meu bem. E quando um pensamento negativo tentar entrar, você não discute com ele. Você responde com autoridade. Você diz a verdade e volta para o seu caminho. Porque agora você sabe. Não é o que acontece que define sua vida. É a forma como você se posiciona diante do que acontece. E quando você se posiciona em fé, em paz e em preparo, o invisível trabalha por você. E o visível alcança. Talvez você ainda não veja tudo, mas você já sente que algo dentro se alinhou. E é desse alinhamento que nascem as mudanças que parecem coincidência para quem olha de fora. Mas você sabe que não é coincidência, é consciência. E a partir de hoje, você não volta mais para a antiga forma de viver, porque agora você entendeu o caminho mágico da intuição, da oração verdadeira, da fé ativa e do poder da palavra. E isso muda o jogo da sua vida para sempre.